Sempre achei que minha vida fosse apenas uma sequência de eventos comuns. Tinha uma rotina simples, um trabalho de escritório, um apartamento modesto e amigos com os quais compartilhava momentos tranquilos. Nada de extraordinário, mas suficiente para me sentir satisfeito. Como qualquer pessoa normal, eu acreditava que o que acontecia ao meu redor era real e, se algo bizarro ou estranho acontecesse, era apenas coincidência ou pura imaginação. Nunca imaginei que minha existência estivesse sendo manipulada como uma peça de xadrez em um tabuleiro onde os verdadeiros jogadores eram invisíveis. Tudo começou numa manhã aparentemente comum, quando eu estava indo para o trabalho. Estava atrasado, como sempre, tentando pegar o trem lotado, com um café na mão e pensando nas tarefas que teria que realizar ao longo do dia. Quando entrei no vagão, algo estranho aconteceu. Eu percebi, de repente, que as pessoas ao meu redor estavam olhando para mim de uma maneira peculiar. Não eram olhares casuais ou indiferentes, mas olhares intensos e atentos, como se estivessem me analisando. Eu tentei ignorar, mas então aconteceu o impensável. O trem parou abruptamente, a luz piscou e, por um segundo, tudo ficou completamente escuro. Um silêncio profundo tomou conta do vagão, e eu podia ouvir minha respiração acelerada. Quando as luzes voltaram, notei que ninguém parecia surpreso com o ocorrido. Na verdade, todos estavam apenas em seus celulares, como se nada tivesse acontecido. Exceto por uma pessoa, um homem estranho, sentado em um banco mais afastado, que me observava intensamente. Ele não desviou o olhar, e por algum motivo, eu senti um calafrio percorrendo minha espinha. No dia seguinte, o trem teve outro incidente. Dessa vez, a parada abrupta foi ainda mais intensa, e as luzes falharam por vários minutos. No momento em que voltaram, algo mais bizarro aconteceu. A mesma pessoa estava ao meu lado, sem eu ter visto ninguém se mover. Ele sorriu de uma forma que parecia não ter boas intenções. "Você está jogando, não é?" Ele disse, em um tom baixo e misterioso. Eu me afastei, confuso, e ele desapareceu na multidão assim que a porta do trem se abriu. Aquelas palavras ecoaram na minha mente o dia inteiro, mas não consegui dar muito crédito a elas. Talvez fosse algum tipo de piada sem graça ou uma brincadeira, pensei. Mas os eventos começaram a se tornar cada vez mais frequentes. Nos dias seguintes, percebi que, em várias situações, as pessoas ao meu redor pareciam agir de maneira estranha. Eu estava prestes a cair de uma escada, mas alguém me puxou pelo braço a tempo. Outro dia, meu café foi derramado, mas ninguém parecia perceber que eu estava prestes a ser atingido por uma bicicleta que passava em alta velocidade. Parecia que algo estava tentando me proteger, mas de forma sutil e disfarçada. Até que, uma noite, enquanto eu jantava sozinho em um restaurante, tudo mudou. Um homem de terno escuro se aproximou da minha mesa. Ele parecia familiar, mas não conseguia lembrar de onde o havia visto antes. Seu olhar era frio, calculista, como se estivesse em busca de algo específico. "Eu sei o que você está pensando", ele disse, sem mais nem menos. A princípio, fiquei surpreso, sem entender como ele poderia saber o que eu estava pensando. Mas, à medida que ele continuou falando, comecei a perceber que havia algo de muito errado naquela situação. "Você está sendo testado", ele continuou. "Cada movimento que você faz, cada decisão que toma, está sendo observada. Sua vida não é apenas sua vida. Você está dentro de um jogo secreto de sobrevivência." Aquelas palavras caíram como uma bomba em minha mente. Eu comecei a tremer, tentando processar o que estava ouvindo. "O que você está falando?" balbuciei. Ele sorriu com um olhar enigmático, como se soubesse mais do que deveria. "Você é uma peça importante nesse jogo, mas não sabe as regras. Está sendo monitorado, avaliado e testado. Todos ao seu redor fazem parte desse jogo, mesmo que não saibam. Alguns são aliados, outros inimigos, mas todos estão observando suas escolhas." Eu não conseguia mais respirar direito. Minha cabeça estava girando, tentando entender o que estava acontecendo. Ele então me entregou um pequeno dispositivo, um relógio de pulso elegante, mas que parecia de outro mundo. Não era digital, nem mecânico. Era algo que eu nunca havia visto antes.
Isso é para você. Ele vai ajudá-lo a entender mais. Mas tenha cuidado. O jogo está prestes a ficar mais difícil. Sem mais palavras, ele se levantou e se afastou, desaparecendo na multidão. Eu fiquei ali, em choque, segurando o estranho relógio. Nos dias seguintes, as coisas começaram a fazer sentido de uma forma estranha. O dispositivo parecia emitir um som suave, como se estivesse ativado. Às vezes, ele piscava de maneira incomum, e, sempre que isso acontecia, eu sentia uma sensação de urgência, como se tivesse que tomar uma decisão rápida. Uma vez, no trabalho, percebi que o relógio estava vibrando, e imediatamente alguém fez uma oferta que parecia tentadora, mas que sabia que tinha um risco altíssimo. De alguma forma, eu sabia que se aceitasse, algo ruim aconteceria. Foi assim que, aos poucos, fui me dando conta de que minha vida estava sendo controlada como parte de algo muito maior e mais perigoso. As pessoas que pareciam me observar eram, na verdade, participantes de um jogo secreto que envolvia um número incalculável de vidas. Alguns estavam ali para me proteger, outros para testar meus limites, e outros, ainda, para me destruir. Mas o mais perturbador de tudo era que, com o tempo, eu percebi que já havia jogado esse jogo antes. As memórias não eram claras, mas as sensações eram. A sensação de estar sendo vigiado, de que as coisas aconteciam por uma razão muito mais complexa do que eu imaginava. O homem de terno, o estranho no trem, o relógio misterioso, tudo começou a se entrelaçar em um emaranhado de pistas que eu não sabia como resolver. O que me tornava parte desse jogo? Como eu havia sido escolhido? E, mais importante, como poderia escapar dessa prisão que parecia ser minha vida? No final, percebi que não havia respostas fáceis. O jogo não tinha regras fixas, e eu não sabia se poderia confiar em ninguém. Mas, de alguma forma, isso me dava um propósito. Eu precisava descobrir tudo, decifrar as pistas e entender como as peças estavam sendo movidas. Porque, no fundo, sabia que minha sobrevivência não dependia apenas de minhas escolhas, mas da habilidade de manipular o jogo ao meu favor. Agora, o verdadeiro teste começava. Eu só não sabia o quão alto seria o preço de continuar jogando.